Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, mais uma vez, juntos, para podermos apresentar a Ti esse nosso encontro de todas as manhãs, de segunda a sexta, às 8 da manhã, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e podermos participar desse encontro onde nós temos aprendido muito, compartilhado as nossas experiências, e tenho certeza que as pessoas no canal do YouTube Princípio e Atitude também têm, meu Deus, aproveitado muito esses temas e têm levado para a vida delas bênçãos, com certeza, Pai. Por isso nós te agradecemos e colocamos mais uma vez em tuas mãos esse encontro. Abençoa a transmissão de internet de cada um de nós, para que tudo seja perfeito como o Senhor é perfeito. Te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez para todos vocês. Então, hoje, nosso tema é sobre secularismo. É um tema que também é um pouco polêmico, né? Porque fala de separação, né? Então, são assuntos que mexem com toda a nossa sociedade, né? Mexe com a religião, com a política, enfim, acaba sendo muito sensível o assunto, porque, como a gente sempre fala aqui, a gente tem que aprender a respeitar as escolhas das pessoas e não querer impor a elas aquilo que elas têm que escolher ou fazer. Por isso que é interessante a gente estar aqui compartilhando as nossas opiniões particulares, as nossas experiências, para que, de alguma forma, nos abençoe esse encontro e também abençoe as pessoas que vão assistir no canal do YouTube Princípio e Atitude. Então, vamos começar pela nossa convidada, sempre fala dessa parte religiosa. Rosina, bom dia. Tudo bem? Bom Muito dia. frio aí? Muito frio aí no Rio de Janeiro? Não, eu só sinto frio a partir de 10 graus. Então, o Rio de Janeiro não é frio para mim. Então, aqui em Friburgo está frio, que aqui está 7 graus. Aí está delícia, é um clima civilizado, era aí que eu queria estar. Porque eu não gosto de calor, não nasci nessa terra. Bom, vamos para o secularismo. O que não sofre a influência da religião. É um sistema que defende a separação entre a igreja ou a religião, o Estado ou a política. É o direito de ser livre do julgo do ensino religioso, a liberdade, a imposição de uma religião sobre o povo, como a religião muçulmana. O termo secularismo tem menos de 200 anos. Foi criado por George Jacob, em 1851, com o objetivo de substituir a cultura pública pela religião. A religião é importante, pois coloca valores éticos numa sociedade e nos dá um suporte de crença e fé. A religião nos humaniza, nos ensina solidariedade, empatia, sentimento de amor ao próximo. A secularização dentro da igreja traz um modo de vida não baseado no que a palavra de Deus nos ensina, tendo seus membros com hábitos mundanos. A teoria da prosperidade, por exemplo, estimula a ganância e o apego ao dinheiro, que são valores do mundo. O secularismo nos traz uma sociedade sem temor a Deus. Não temos que nos afastar como numa bolha do mundo. Jesus já dizia, João 17:15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 1 Coríntios 2:12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Um exemplo de secularismo na Bíblia, um pedaço da vida de Davi. Deus disse como a arca deveria ser transportada.
Está em Êxodo 25. Mas Davi quis fazer de um jeito mais prático. 1 Samuel 6:8. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Com isso aconteceu a morte de Uzá, segundo Samuel 6 e 7. E chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Seguir o mundo em vez da palavra de Deus nunca dá bom resultado. Jesus, ele não se afastava do mundo, mas não se contaminava com ele. Jesus foi num casamento, João 2, 1 e 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ali, naquele casamento, Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Jesus ia a jantares, Lucas 5, de 29 a 32, e fez-lhe Levi, que era o Mateus, um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não tinha uma oportunidade que lhe era dado de levar a palavra de Deus. Que sejamos sal e luz no mundo, não nos deixando contaminar pelo mundo. O mundo precisa de uma palavra de fé, de esperança, de amor, de empatia. E nós somos os encarregados por Deus para levarmos essa palavra. Que o mundo não nos contamine, muito pelo contrário, que a gente contamine o mundo com os nossos valores. Deus abençoe você. Amém, graças a Deus. E eu complementando o que a Rosina falou, o mundo precisa mais do que palavras. O mundo precisa de atitudes, de princípios que nós, que somos cristãos, temos. E um dos princípios que eu acho essencial é você procurar respeitar as escolhas das pessoas, porque é incrível. As pessoas religiosas, eu falo religiosas porque são pessoas que estão em religiões e elas agem de forma religiosa. O que é a forma religiosa? É a pessoa que ela não pensa, ela simplesmente, ela ouviu falar que não pode ouvir música secular. Eu só posso ouvir música agora religiosa. Eu só posso ler agora livro religioso. Eu só posso agora fazer isso, agora eu não posso fazer aquilo. E ela simplesmente faz aquilo de uma forma sem parar para pensar. Peraí, é radical, é isso mesmo? Eu tenho que pegar e estudar a palavra de Deus, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que estudar aquilo que eu creio, né? Porque às vezes você não crê na Bíblia, mas crê em outra religião, em outro, você segue outro tipo de livro, enfim, tem várias religiões, tem vários livros, mas geralmente os evangélicos, os cristãos, os católicos seguem a Bíblia. Então vou usar como exemplo
a Bíblia. Então você vê, a Rosina acabou de dar um exemplo aí sobre Jesus, que foi muito criticado pelos religiosos na época, porque ele entrou no lugar e se assentou à mesa com pessoas do mundo, pessoas que não tinham nada a ver com religião, não eram religiosos da época, eram pessoas comuns, né? Eu não gosto nem de usar esse termo do mundo, eu gosto de pessoas que não são religiosas. Tem pessoas que creem em Deus, outras que não creem, pessoas que têm uma religião, outras não têm. Então Jesus se assentou e foi muito criticado por isso. E em outras situações que ele foi criticado, em uma delas ele falou que eles estavam criticando ele porque ele não lavou as mãos, e aí ele falou que contamina não é o que eu bebo. Então, acho que ele bebeu alguma coisa, agora não me vem a memória certinho como foi, mas eu sei que ele, acho que não lavou mão para beber, enfim. Eu sei que ele falou, olha, o que contamina o homem não é o que a gente come ou o que a gente bebe, mas sim o que a gente fala. Não é o que entra, mas é o que sai de dentro da gente que contamina o homem. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem músicas que você ouve, que são seculares, né? Música secular, que tem letras maravilhosas, letras lindas, tem melodias lindas. Como também tem músicas religiosas que têm um som horrível, que eu não suporto nem ouvir, eu não consigo ouvir um som de uma música que vai me levar ali a ter uma comunhão com Deus, a levar meu pensamento a Deus, a ter uma, sabe, uma espiritualidade ali, fechar meus olhos, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Então eu preciso fechar meus olhos, eu preciso me concentrar, preciso levar meu pensamento a Deus e tá uma música com uma bateria na minha cabeça e guitarra. Isso para mim, minha opinião, respeito quem faz. Não tenho nada contra. Mas isso para mim não me leva, eu não consigo ter uma comunhão com Deus com um tipo de música dessa. Então, são coisas que você tem que parar para pensar. Você simplesmente ser radical. Agora não pode isso, não pode aquilo. Nós moramos e vivemos no mundo. A mesma coisa na política. A mesma coisa na política. Tem muitos religiosos que estão na política, como a Rosina falou, e representam que é a corrupção e tantas outras coisas. Claro, e tem pessoas que não são religiosas, estão na política e não se corromperam. E aí vai o cristão lá, entre aspas, para mim, cristão, entre aspas, se envolve na política e acaba se corrompendo. Isso aí é só você ligar a televisão, buscar na internet, que você vai ver vários que aconteceram isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da secularidade e não julgar, não condenar, apenas você parar para pensar. Se aquilo vai te afastar de Deus, ainda que venha do mundo, aquilo vai te afastar da sua fé, da sua comunhão com Deus, é lógico que você não vai se envolver com aquilo. Se você é uma pessoa que pensa, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, está Deus na minha vida, minha comunhão com Ele. Agora, se eu estou num ambiente onde as pessoas, apesar de não ter religião, não serem religiosos, né, estão ali ouvindo uma música secular, que não está agredindo ninguém, não está ofendendo ninguém, não está causando nenhum tipo de incômodo ali, apenas uma música com uma melodia suave, um saxofone, né, uma música suave para aquele ambiente. Ah, não vou. Enfim, a gente tem que pensar. E esse é o propósito do nosso canal, ela levar você a pensar e não ser um radical, porque qualquer pessoa que seja radical em qualquer tipo de segmento, para mim é nocivo isso.
André, meu amigo, o que você trouxe hoje sobre secularidade para nós? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, eu queria até fazer um bate-bola aí com você, se você, né, tiver afim. Ah, Bom, sempre estou afim batendo bola. Manda aí que eu bato no peito e então, eu estava pesquisando sobre secularismo, né? E assim, tem muita informação, né, tem opinião para todos os lados, né, e eu até vi que hoje também existe um movimento antissecularismo, né? Então, se a gente for olhar. Agora, vou tentar separar aqui, né, algumas vertentes do secularismo, porque você pegou aí na questão dentro da igreja, né, da música, por exemplo, e a Rosina já pegou a questão da não influência, da não influência, não, minto, da base da Bíblia, né, que mostra ali que toda a escritura é inspirada por Deus e os atos, né? Até para a gente fugir do famoso jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, o jeitinho, né? Quem foi mesmo aí que a Rosina falou da arca? Davi. Davi, isso, né? E Davi tentou dar um jeitinho lá, mas só que tinha um dogma ali por trás, né? Tinha uma forma de ser feita. E essa forma era uma forma religiosa, uma forma dentro do que Deus determinou. Bom, isso seria não ter a influência do secularismo dentro da igreja. Bom, quando eu penso em secularismo, né, eu vou tentar separar o que o secularismo que é um sistema que não assume a influência da religião no destino do homem. Então, se esse sistema ele se propõe como uma não influência da religião no destino do homem, então o primeiro ponto que eu percebo é que a gente tem que separar quem está afim, né? E aí quem não está. Então, quem está afim, e esse quem está afim e quem não está, pode ter até uma pessoa, isso não significa que a pessoa seja ateu, Sim. né? Ela pode ter uma espiritualidade, mas não necessariamente está afiliada a uma igreja. Ela pode ter uma espiritualidade e conseguir separar o momento dela da busca da espiritualidade e o momento dela de atuação sem a influência de Deus, que para mim não nós somos uma pessoa só, né? Para mim eu sou uma pessoa só, então a influência de Deus está a todo momento, mas pode existir. Olha, no momento em que eu estou buscando a Deus, eu estou lá, e no momento em que eu estou na minha atividade profissional, não há influência. Eu acho isso um pouco meio complicado, mas pode ter gente que age assim. Então, aí, o secularismo enquanto movimento, né, a gente pode perceber de pessoas se desfiliando de igreja, ou por conta de não se adequar àquela proposta, àqueles dogmas da igreja, né? Ou então pessoas, como é que eu vou dizer, assim, se desfiliando, ou pessoas assim que não estão, não tem, pode ser ateu, vamos pegar o ateu, né? O ateu e que também, por conta de ser ateu, tem a visão secular dele. O outro lado do secularismo é o secularismo que as igrejas até vêm fazendo, que seria o antissecularismo, como uma blindagem, né, para que não entre na igreja. Por quê? Foi o que eu falei antes, se a pessoa crê em Deus e ela vai buscar isso dentro de uma igreja, ela tem que fechar a porta, né, para as coisas do mundo que vão ficar perturbando a cabeça dela. Não adianta eu, por exemplo, querer ser cristão
né, cristão católico, e acreditar na reencarnação, por exemplo, que é uma outra, né, eu acredito na vida eterna. Então não adianta eu ir para a igreja, estar lá e ficar tentando enfiar dentro da igreja coisas que ferem os dogmas da igreja. Bom, outra questão que seria a desfiliação né, as pessoas que estão frequentando uma igreja e elas se desfiliam. Eu vi uma pesquisa um estudo que foi feito em 2019 por uma universitária do Ceará, que não é universitária, não, é mestranda, né? Ela faz mestrado na Universidade do Ceará, e por essa pesquisa que ela fez, foi uma pesquisa bem focada na questão se o brasileiro ele está se filiando ou não à igreja, né? E ela concluiu que o brasileiro ainda tem uma tendência a uma alta frequência na igreja e a oração, e também uma proporção grande daqueles que se dizem pertencer a alguma religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, Então, isso mostra, né, apesar de ter esse movimento secular crescente, isso mostra que as pessoas ainda têm essa necessidade da espiritualidade. E também, e também a necessidade de pertencimento, né? de Porque essa pertencimento. necessidade de pertencimento, ela é complicada. Eu acho que isso é nocivo para mim, porque, sabe, Sim. as pessoas acabam, sabe, eu quero participar disso, aí ela acaba se envolvendo numa religião porque ela quer estar próxima de uma outra pessoa, por exemplo, sabe, Sim. que é amiga dela, conhecido dela, ou por um interesse, porque tem N interesses, né? Quantos políticos na época de política querem pertencer a uma igreja, né? Uma Nossa. religião, entendeu? Então essa questão também ela é muito complicada por isso, sabe? Então aí acaba de certa forma trazendo para dentro daquele segmento, né? Seja igreja, seja um movimento antissecularismo ou secularismo, acaba trazendo ali por interesses próprios coisas que não tem nada a ver com aquele segmento. E as pessoas acabam aceitando porque os políticos não chegam com a mala vazia, eles chegam com a mala cheia. Eles chegam oferecendo N coisas. Sim. Mas aí acaba, tipo assim, mas vou trazer isso aqui, mas vocês vão ter que permitir isso aqui. Né? Vocês vão ter que... Isso aqui é contra o que vocês pregam. Mas aí vocês vão ter que dar um jeitinho, procurar, no caso da igreja, procurar na Bíblia um jeito de vocês falarem que a política é importante na igreja. Aí eu me lembro que usa aquela questão daquele senador que foi lá tirar Jesus, conseguiu pegar o corpo de Jesus e levar para crucificar. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele era um senador na época. José de Arimateia. Isso aí, José de Arimateia. Muito obrigado, Mário. Aí esse senador na época, aí os políticos usam isso para dizer, não, a política tem que entrar na igreja, entendeu? Sim, sim. Ricardo, É triste. Eu posso falar uma coisa rapidinho que o André... Lógico. André sempre abre o espaço para a gente falar. Então, não, só uma observação que vocês falaram sobre a pessoa que vai para uma determinada igreja, um segmento religioso, para pertencer, né? Não porque ela quer conhecer mais de Deus, se alimentar espiritualmente, se cuidar, buscar o equilíbrio, como a nossa querida Adriana fala, ela quer pertencer. Em algum momento, aquilo ali vai trazer um dano muito ruim para a vida dela, principalmente para a vida emocional. Assim como na política. O político, em algum momento, não vai dar certo, vai dar ruim, como o mundo fala, né? Vai dar ruim. Isso aí é fato, né? A gente vê isso toda hora. Que lá na frente, né? A gente tem sempre que pensar lá na frente, vai dar.
Entendi. Ótimo. Então, André, é isso. Eu acho que, mais ou menos, a secularidade ela tem essa questão, entendeu? O secular, né? Mas continua aí, meu. Então, até que você estava... a questão dos dogmas da igreja, né? Eu estava falando do estudo, e que as pessoas elas têm essa sensação de pertencerem a uma religião e acreditarem em alguns dogmas. E eu acho que isso é importante para não cair na cilada que a Márcia acabou de falar, né? De que fica essa ilusão de um pertencimento. Não, eu tenho que pertencer, então, a quem? A Deus. Eu tenho que me sentir amado por Deus. Se eu não me sentir amado por Deus, não adianta eu pertencer a um corpo gospel, um corpo, né, oi? A um corpo, né, de louvor, se o seu áudio está fechado. A um corpo de louvor, enfim, não adianta. Eu esqueci agora. Lembrei. É quando o Ricardo fala da questão de políticos frequentando a igreja, né? Isso é muito comum. Eu que moro em cidade do interior, a gente vê esse movimento, né? O cara vai em todas as igrejas, ele vai no centro espírita, ele vai na igreja católica, ele vai na... E aí, o que ele está levando para lá é a visão secular dele, né? Que é a questão da política. Agora, cabe a cada igreja combater isso. Não é flexibilizar algum dogma, algum princípio, porque o doutor fulano de tal, o político fulano de tal, está entrando e está oferecendo. Não. Se você vai oferecer dentro do que a igreja tem de princípio, né, se você está vindo aqui, né, para agregar os princípios da igreja, beleza. Agora, se é para tentar minar os princípios da igreja, então a igreja mesmo tem que afastar. Porque isso tem que estar muito separado, né? É um pensamento que tem que estar muito separado. Porque se a igreja começa a flexibilizar os princípios, os dogmas dela, ela também começa a perder a essência, né? Eu sei que o tempo está acabando. Sim. Acabando. Então é isso. Eu acho que assim, tem que ter visões separadas, né? Quem quer ter uma vida espiritual, tentar encontrar, né, o seu eu, onde há comunhão, né, com Deus, e isso pode ser em qualquer segmento, né, dentro dos cristãos, que seria a nossa linha aqui, né, mas pode ser em qualquer segmento, conseguir ter um filtro do que houve, que o Ricardo falou um pouco antes, né, para também não ficar ali com a venda nos olhos, né, adestrado. E para quem quer ter uma visão mais independente da religião, também não achar que a religião vai ter que mudar porque ele tem uma visão mais independente. Não, segue sua vida. Eu acho que é exatamente isso. Acho que é a escolha de cada um. Só que a gente, para tentar, de alguma forma, abrir os olhos das pessoas, fazer a pessoa pensar, que é a finalidade desse encontro, é ela analisar as coisas. Acho que cada um de nós temos essa capacidade de analisar. O que não se pode é você tomar uma decisão sem pensar. Porque se você parar para pensar, o seu líder religioso, lá, o seu pastor, o seu padre, o seu pai de santo, ou qualquer outro segmento, ele permitiu algo ali que você sabe que não está certo. Aquilo não tem a ver com o que você crê. Então, com licença, pega o seu chapéu e vai embora. Sim. Porque, da mesma forma, os líderes também, eles têm que se posicionar. Não, aqui não. Eu vou confiar no meu Deus, que meu Deus vai prover a necessidade. Eu estou precisando muito aumentar a igreja, comprar mais bancos, fazer isso, fazer obra, preciso muito, mas não vou, por conta disso, me vender, me corromper. Não vou fingir, principalmente não vou fugir aos princípios daquilo que eu prego, daquilo que eu creio. Então, a questão está aí.
Então, o culpado não é o secularismo, nem a pessoa que tem escolhas seculares. Não. Eu acho que cada um tem a sua mente, seu coração, sua cabeça para pensar, usar a sua inteligência e tomar a sua decisão. Não é ficar transferindo a culpa para o outro, que é muito simples. Sim. Muito simples. Pega a culpa para o outro. Sim, Pode só para finalizar. terminar, eu acho assim, acho que é muito interessante isso, até porque a proposta aqui do canal é até individualizar bem esses sentimentos, individualizar bem as atitudes, né? Então, tem vídeo de temas específicos e que dá para fazer um recorte e a pessoa começar a entender o que é um comportamento, o que é um sentimento, até mesmo para ver aonde que ela está se filiando, aonde que ela está errando, aonde que ela precisa de ajuda, aonde que ela não precisa, né? E isso Essa é a proposta. Porque nós não estamos aqui para influenciar ninguém a tomar decisão, mas sim levar a pessoa a pensar antes de tomar a decisão. Com Porque certeza. cada um tem a sua decisão para tomar. A gente toma decisões diariamente, constantemente. Então, realmente, a gente está hoje com mais de 60 temas no nosso canal, onde a pessoa pode analisar ali, pensar e escolher o melhor para ela. E mais um tema hoje a gente está encerrando, né, que é a secularidade. E amanhã a gente vem com mais um novo tema. Vamos fazer a oração final. Pai amado, querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos no privilégio de estarmos aqui, podermos, sabe, Senhor, aprender em tudo que ouvimos aqui, tanto do André como da Rosina, e do que falamos aqui juntos. Muito obrigado, meu Deus, por nos dar essa direção, porque sabemos que esse canal é uma proposta do Senhor para cada um de nós que estamos aqui ao vivo, aqueles que vão assistir pelo canal Princípio Atitude no YouTube. Abençoa o nosso dia, que tenhamos um dia abençoado, guarda-nos com teu poder e faça a tua vontade prevalecer a cada milésimo de segundo desse dia. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cremos nisso, por isso agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.